Beatriz e Beto decidirão tirar Clarice do hospital, sem que Maristela e Juliano percebam, para cuidar da moça e revelar toda a verdade sobre a farsa armada por esses vilões. Mas um detalhe deixará todos chocados. Após descobrirem que ela está sendo mantida desacordada propositalmente. Com medo que Clarice recupere a memória, Juliano manda o médico garantir que ela não vai acordar. Beatriz e Beto ficam preocupados com a situação dela, e a mocinha fala: "Isso não é normal. Não é possível que algo tão grave possa ter acontecido para minha mãe ficar nesse estado por tanto tempo. Ela nunca acorda." Beto comenta: "Realmente está muito estranho. Como se ela estivesse assim de forma induzida." Com os olhos arregalados, Beatriz diz: "É isso. Claro. O Juliano e a Maristela devem estar pagando para aquele médico mantê-la assim." Surpreso, Beto pergunta: "Por que você acha que é isso que está acontecendo?" Beatriz responde: "A Clarice deve ter descoberto alguma coisa ou até se lembrado de alguma coisa do passado. Se aqueles dois inventaram um passado para minha mãe, é claro que eles não querem que ela se lembre de nada." Boquiaberto, Beto comenta: "Meu Deus, você tem razão." Beatriz afirma: "Temos que impedir que eles continuem fazendo isso contra minha mãe." Beto retruca: "Não podemos enfrentá-los assim, de cara limpa. A gente precisa fazer a Clarice acordar. Antes de mais nada. Depois, cada um dos envolvidos vão se dar muito mal." Beatriz questiona: "Mas como vamos fazer isso? O Juliano e a Maristela nem saem daqui do hospital." Beto responde: "Eu tenho um plano, mas vai ser muito arriscado." Beatriz diz: "Eu faço qualquer coisa para salvar a minha mãe." Beto segura a mão de sua amada e diz: "Venha comigo." Logo em seguida, os dois chegam à farmácia do hospital e, surpresa, a mocinha pergunta: "O que estamos fazendo aqui?" Beto responde: "Confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Fique vigiando a porta para que ninguém me atrapalhe." Rapidamente, Beto começa a procurar pelas prateleiras e acaba encontrando o frasco que procurava. Ao ler o rótulo, Beatriz pergunta: "Cloreto de sódio?" Beto responde: "É soro fisiológico. Há alguns em frascos como esse para servir como placebo para pacientes com hipocondria." Beatriz pergunta: "Mas você acha que isso vai dar certo?" Beto responde: "Temos que ser rápidos. O tempo fará toda a diferença." Momentos depois, eles chegam no quarto de Clarice e ficam aliviados ao perceber que não há ninguém da família Alencar por lá. Enquanto Beatriz vigia a porta, Beto encontra um frasco ao lado da cama de Clarice e troca o rótulo com o frasco do soro fisiológico. Beatriz sai de seu posto e pergunta: "O que tem nesse frasco?" Nervoso, Beto responde: "Eu conheço muito pouco, mas com certeza isso daqui é muito forte." Então, de repente, Juliano aparece e, surpreso, pergunta: "O que vocês dois estão fazendo aqui?" Beatriz fica tão assustada que ela começa a ter uma pequena crise de asma. Beto tem um rápido pensamento e responde: "A Beatriz estava passando mal. Eu não consegui encontrar nenhum médico ou enfermeira. Decidimos esperar aqui, porque sabíamos que o médico passaria aqui daqui a pouco." O vilão encara Beatriz e pergunta: "Você está bem?" Trêmula, a mocinha responde:
Estou um pouco melhor, sim. Beto segura a mão de sua amada e fala: Bom, então vamos procurar um médico. Desculpa entrar dessa maneira. Era uma emergência. Quando os dois se retiram, Juliano fala: Essa história está muito mal contada. Ele pega o frasco nas mãos e, após ler o rótulo, continua: Eu vou pedir para aquele incompetente guardar isso numa gaveta trancada. Onde já se viu deixar isso à mostra? No lado de fora, Beatriz consegue respirar aliviada e diz: Eu acho que ele está desconfiado. Beto afirma: É mais um motivo para que o próximo passo do nosso plano seja cumprido com urgência. Beatriz comenta: Então vamos agilizar e buscar aliados. Não muito tempo depois, Beto se encontra com Lígia e conta sobre a situação de Clarice. Em choque, a cantora pergunta: Então ela está sendo mantida assim propositalmente? Que horror! Temos que chamar a polícia. Nervoso, Beto diz: Não, eu e a Beatriz temos um plano ousado, e eu vim pedir a sua ajuda. Com um sorriso no rosto, Lígia questiona: Está pedindo ajuda da mamãe? É claro, o que precisar. Enquanto isso, Beatriz conversa com Glorinha, que comenta: Não precisa dizer mais nada. É óbvio que eu vou ajudar a salvar a sua mãe. Agora me conte tudo o que pensaram. Mais tarde, Lígia chega no hospital e encontra Juliano e Maristela na sala de espera. Ela se aproxima dos dois e pergunta: Como a Clarice está? Cínico, Juliano responde: Na mesma. Eu estou ficando muito agoniado com a falta de respostas. Lígia questiona: E a Bia onde está? Maristela responde: Mandei ela para casa. Não tem muito o que fazer ficando aqui. Nesse momento, Lígia passa a mão em seu cabelo de um jeito específico, e metros dali, Beto comenta: É o sinal dela. Temos que agir, agora. Imediatamente, Beto, Glorinha e Beatriz caminham em direção ao quarto de Clarice e percebem que o médico está no local. Respirando fundo, Glorinha fala: É a minha vez. Boa sorte para nós. Logo em seguida, Glorinha entra no quarto de Clarice e, fingindo estar assustada, ela diz: Que bom que eu encontrei um médico. Você tem que me ajudar. Surpreso, o homem pergunta: O que foi? Glorinha responde: A minha mãe está passando muito mal no banheiro. Você precisa me ajudar. O médico diz: Me desculpa, mas eu não posso deixar essa paciente sozinha. Glorinha retruca: Acho que você não entendeu. Você tem que ajudar a minha mãe. Se acontecer alguma coisa com ela, eu vou te processar e processar esse hospital mequetrefe. Ao ver o médico saindo com Glorinha do quarto, Beto e Beatriz se apressam para colocar o seu plano em prática. Os dois entram no local e fecham a porta atrás deles. Nervosa, Beatriz fala: Veja, o médico usou o soro fisiológico. Beto afirma: Então ele deve achar que a Clarice não vai acordar. Temos que agilizar, antes que ela realmente acorde. Toma, coloque esse jaleco. Os dois se disfarçam de enfermeiros e, sem perder tempo, colocam Clarice numa cadeira de rodas. Beatriz coloca uma máscara e uma touca em sua mãe e comenta: Acho que não vão reconhecê-la, pelo menos de longe. Beto encara sua amada e fala: Agora vamos precisar de muita coragem. Preparada? Quando Beto abre a porta do quarto,
Beatriz sente o seu coração bater mais rápido e começa a empurrar a cadeira de Clarice. Nos corredores, a mocinha começa a se sentir mais segura, mas quando ela vê Glorinha discutindo com o médico, o medo volta a tomar conta. Glorinha vê os seus amigos de longe e, aumentando a carga dramática, ela olha para o médico e fala: "Eu sei que a minha mãe está por aqui. Ela estava passando mal. Não pode ter ido muito longe." Beatriz e Beto apressam os passos e conseguem passar pelos dois sem levantar mais suspeitas. Quando Beatriz passa pela porta dos fundos, ela abre um sorriso e fala: "Conseguimos." Beto retruca: "Ainda não cante vitória. Eu vou buscar o carro." Enquanto isso, Juliano e Maristela se livram de Lígia, e quando entram no quarto, levam o maior susto ao ver que Clarice desapareceu. Glorinha vê os vilões se aproximando e consegue fugir, sem que eles percebam a sua presença. Furioso, Juliano coloca o médico contra a parede e pergunta: "Onde que está a minha esposa?" Surpreso, o homem retruca: "Como assim? Ela estava no quarto há poucos minutos atrás." Maristela afirma: "Mas ela não está. Você virou as costas por um segundo e..." Arregalando os olhos, Maristela continua: "Espera aí. A Lígia estava falando um monte de abobrinha para nós." O médico diz: "E eu só fui tirado do quarto porque uma garota..." Juliano o interrompe e pergunta: "Garota? Que garota?" O homem começa a citar algumas características físicas e, nervoso, o vilão fala: "Ah, Glorinha, eu não acredito. A mãe do Beto e a amiga da Beatriz. Para mim, está claro de quem foi a culpa." Furiosa, Maristela diz: "Você tem que encontrar esses dois. A Clarice não pode acordar, senão será o nosso fim." Momentos depois, Beatriz e Beto levam Clarice para um quarto de homem e a coloca cuidadosamente sobre uma cama. Emocionada, a mocinha diz: "Obrigada por me ajudar. Agora eu sei que ela está protegida." Beto diz: "Eu vou ficar no quarto ao lado. Você e a Glorinha podem ficar aqui com a Clarice. Não podemos ser vistos na rua. Senão podem nos seguir ou até nos ameaçar para contar onde a Clarice está. A Lígia não sabe onde estamos. Foi um pedido dela. Pelo menos estaremos mais seguros." Comovida, Beatriz acaricia o rosto de sua mãe e cochicha: "Eu vou te salvar. Você não vai ficar mais nas mãos daqueles infelizes." Com o passar dos dias, a família Alencar tenta procurar por Beto, Beatriz e Glorinha, mas não encontram nenhum sinal de seu paradeiro. No quarto de hotel, Clarice aparece sentada e comenta: "Eu estou me sentindo muito bem. Eu ainda estou confusa. Eu não sei como tudo isso aconteceu." Beatriz se senta ao lado dela e fala: "Eu tenho que te contar a verdade, mas você pode ficar muito nervosa. Eu não sei se devo." Surpresa, Clarice diz: "Se você sabe o motivo de eu ter ficado adormecida por dias, você tem que me contar." Enquanto isso, Juliano vai atrás de Basílio e pergunta: "Por acaso você já encontrou onde a sua amiguinha está?" Basílio engole em seco e o vilão continua: "Será que eu devo refrescar a sua memória? Se você não me contar onde a Beatriz está, eu vou fazer da sua vida um verdadeiro pesadelo. Você acha que é o único que faz alguns servicinhos para mim?
Acha que eu não tenho coragem de mandar para o mesmo lugar onde eu quero mandar a sua amiguinha? Nervoso, Basílio diz. Eu vi o Beto e a Glorinha na feira e os segui até um hotel fora da cidade. Abrindo um sorriso, Juliano diz. Viu só? Não foi tão difícil, não é? Momentos depois, Beto e Glorinha aparecem no quarto onde Beatriz e Clarice estão e ficam comovidos ao vê-las abraçadas. Em prantos, Clarice diz: Eu não posso acreditar que isso realmente aconteceu. Então a minha vida foi uma mentira. Beto fala: Não temos como saber o que aconteceu nesses últimos 16 anos. Mas está mais do que claro que eles queriam te manter desacordada. Clarice afirma. Foi porque eu estava me lembrando de Petrópolis. Ao voltar a se recordar, várias memórias começam a invadir a sua mente, lhe causando uma forte dor de cabeça. Preocupada, Beatriz pergunta: O que foi? O que você está sentindo? De repente, todos escutam um barulho vindo da porta e, ao olharem para trás, levam o maior susto ao ver Maristela, Juliano e Bia cercados de policiais. Aliviada, Bia comenta: Finalmente eu te achei, mamãe. Essa coisinha vai ter o que merece por ter te levado. Nervosa, Beatriz fala: Eu não levei ninguém. Eu salvei a Clarice. Furioso, Juliano diz: Você pode dar a desculpa que quiser, mas você foi pega em flagrante. Você e a sua trupe vai parar no Chilindró. Agindo por impulso, Clarice entra na frente de Beatriz e fala: Ninguém vai encostar um dedo na minha filha. Aquelas palavras reverberam pelo quarto, deixando a família Alencar completamente em choque. Assustada, Bia pergunta: Filha? Não, isso não pode ser verdade. Maristela fala: Isso é um absurdo. Olha o que essa garota fez a Clarice acreditar. Prendam ela, agora. Clarice a interrompe e retruca: Se alguém tem que ir para a cadeia, são vocês. Me deixaram dias desacordadas. Me davam comprimidos para que eu não me lembrasse do meu passado. Me deram a Bia para eu cuidar, me fazendo acreditar que ela era minha filha biológica. A Zélia. Ela não é a minha irmã. Meu Deus, vocês criaram um passado para mim. Enquanto ela continua a falar, a família Alencar fica petrificada, sem conseguir reagir. Clarice se vira para os policiais e fala: Eu estou aqui pela minha vontade. Esses dois fizeram tanta ilegalidade que eu passaria o dia todo contando. Prendam esses dois. Agora! Ao ver o seu pai e a avó sendo algemados, Bia começa a passar mal. Clarice e Beatriz se abraçam emocionadas, e Bia acaba desmaiando, ao perceber que realmente é tudo verdade. Você acha que a Clarice tinha que criar a Beatriz e a Bia como irmãs? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você a continuação desse vídeo aí na tela. Clique nele para assistir. E clique também no botão de gostei.